O padre mal terminara de perguntar se alguém se opunha à união quando as portas da antiga quinta em Sintra se escancararam com um estrondo que ecoou como um trovão no ar perfumado de flores de laranjeira e jasmim. Uma dúzia de agentes da PSP rompeu no jardim, botas pesadas esmagando o cascalho, vozes secas ordenando que todos permanecessem no lugar enquanto algemas brilhavam sob o sol da tarde. Miguel sentiu o mundo girar, a mão de Tiago apertando a sua com tanta força que os dedos ficaram brancos, os dois noivos ainda de pé diante do altar improvisado com arcos de rosas brancas e verdes, os ternos cinza claros agora parecendo ridículos no meio daquele caos. Os convidados soltaram exclamações abafadas, alguns amigos levantando-se em protesto, mas os polícias já separavam o casal, um deles lendo em voz alta um mandado que falava de suspeita de fraude documental contra Tiago. Miguel gritou que era um erro, que era o dia do seu casamento, mas as palavras saíam fracas, engolidas pelo barulho das sirenes que chegavam mais perto. Tiago, com os olhos castanhos cheios de incredulidade, olhou para ele como quem pede perdão por algo que não tinha feito. Em segundos, o sonho que tinham construído durante 6 anos transformou-se num pesadelo público, flashes de telemóveis a gravar de todos os lados, o padre paralisado com a Bíblia ainda aberta nas mãos. Miguel sentiu uma onda de raiva e medo misturada, o peito apertado como se o ar de Sintra tivesse desaparecido de repente. Lembrou-se em fração de segundo do pai, o juiz reformado que nunca aprovara aquela união, e uma suspeita fria subiu-lhe pela espinha. Os agentes empurraram-nos para os carros, os convidados gritando nomes, e o vídeo que um amigo gravara sem parar já estava a ser partilhado nos grupos do WhatsApp antes mesmo de chegarem à esquadra. Na viatura, com as mãos algemadas atrás das costas, Miguel fechou os olhos e tentou respirar, pensando em como tudo tinha começado numa tarde chuvosa em Lisboa, numa exposição de fotografia onde Tiago lhe sorriu pela primeira vez, o sorriso que mudara tudo. Agora, ali, o mesmo sorriso era uma máscara de dor. Na esquadra de Sintra, o interrogatório começou de forma fria, perguntas sobre documentos falsos que Tiago nunca vira, e Miguel sentia cada segundo como uma facada na identidade que tanto custara a construir. Os amigos telefonavam, a mãe de Tiago chorava ao telefone, mas o pai de Miguel não atendia. Horas depois, libertados sob caução, os dois sentaram-se num banco do jardim público, o sol a pôr-se atrás das montanhas, e Miguel sussurrou que iam lutar, que aquilo não ia destruir o que tinham. Tiago encostou a cabeça no ombro dele, o corpo tremendo, e pela primeira vez Miguel sentiu o peso real do mundo contra eles. A noite caiu sobre Sintra, as luzes da quinta ainda acesas ao longe como uma piada cruel, e o vídeo já tinha 1000 visualizações, comentários misturados de apoio e ódio. Miguel soube, naquele momento, que a luta verdadeira mal começara, que a sua própria história de aceitação ia ser posta à prova como nunca antes. Na manhã seguinte, o apartamento em Lisboa parecia demasiado silencioso. Miguel acordou com o telemóvel a vibrar sem parar, notificações de redes sociais explodindo com o vídeo do raid. Tiago ainda dormia ao lado dele, o rosto marcado pela exaustão, e Miguel levantou-se devagar para não acordar, caminhando até à janela que dava para o Tejo. O rio brilhava sob o sol fraco de março, mas dentro dele tudo era tempestade. Lembrou-se da primeira vez que contara ao pai sobre Tiago, há 4 anos, na sala de jantar da casa familiar em Oeiras, o silêncio que se seguira como uma sentença. O pai, com o seu ar de juiz aposentado, limitara-se a dizer que escolhas assim têm consequências, sem nunca mais tocar no assunto. Agora, aquela consequência batia à porta com algemas. Tiago acordou, os olhos inchados, e os dois prepararam café em silêncio, sentados à mesa da cozinha onde tantas vezes tinham planeado o casamento. E se for o meu ex, murmurou Tiago de repente, referindo-se a Lucas, o namorado de há 10 anos que nunca aceitara o fim. Miguel franziu a testa, lembrando as ameaças veladas que Lucas fizera quando Tiago o deixara por causa das mentiras constantes. Decidiram ir à esquadra juntos, acompanhados por um advogado amigo, e o dia transformou-se numa maratona de depoimentos, papéis e olhares desconfiados dos agentes. Ao fim da tarde, um inspetor deixou escapar que a denúncia viera de um número anónimo, mas com detalhes demasiado precisos sobre os documentos da empresa de design de Tiago. Miguel sentiu a raiva crescer, imaginando o pai talvez envolvido, ou pelo menos sabedor. Em casa, à noite, os amigos do círculo LGBT de Alfama apareceram com vinho e abraços, contando histórias semelhantes de preconceito que tinham vivido, e pela primeira vez Miguel falou abertamente da sua crise interna, de como durante a adolescência escondera quem era por medo de perder a família, de como Tiago lhe ensinara que o amor não era fraqueza. Tiago, mais calmo, recordou o dia em que se conheceram na exposição, como Miguel, sempre tão sério com os seus projetos de arquitetura, se rira de uma piada tola sobre fachadas antigas. O vídeo já tinha 10.000 visualizações, comentários de apoio de associações de direitos humanos, mas também insultos cruéis que feriam mais do que admitiam. Miguel deitou-se ao lado de Tiago, abraçando-o com força, e prometeu que não iam desistir, que aquele casamento ia acontecer de novo, mais forte. Mas dentro dele, a dúvida sussurrava, e se o preço fosse alto demais? No dia seguinte, a notícia chegou aos jornais, casamento gay interrompido por polícia em Sintra, e Miguel sentiu o mundo inteiro a observá-los.
A mãe de Tiago ligou, chorando de raiva, enquanto o pai de Miguel continuava mudo. A jornada de crescimento começava ali, na escolha de continuar de mãos dadas apesar do medo. As semanas seguintes foram um turbilhão de reuniões com advogados e entrevistas discretas. O vídeo, agora com mais de 100.000 visualizações, mostrava claramente os comentários homofóbicos de um dos agentes, casamento de viados, e a forma desproporcionada como tinham algemado Tiago. Miguel passava noites em claro, revendo cada frame, sentindo a humilhação como se fosse sua. Tiago, mais resiliente, usava o tempo para contactar a ex-namorada de Lucas, que confirmou indícios de que o ex tinha orquestrado tudo por vingança. A relação dos dois noivos começou a sofrer rachas pequenas, discussões sobre se deviam adiar tudo, se o amor valia tanto escrutínio. Miguel, no seu gabinete de arquitetura no Bairro Alto, olhava para os projetos inacabados e questionava a sua própria força. Um dia, o irmão mais novo de Tiago, um rapaz de 20 anos ainda no armário, apareceu em casa deles a pedir conselho, e Miguel viu-se a contar a sua própria história de coming out tardio, as lágrimas que derramara sozinho aos 25 anos. Aquela conversa trouxe clareza, o crescimento não era só deles, era para quem vinha atrás. O pai finalmente ligou, voz fria, dizendo que talvez fosse melhor repensar, e Miguel sentiu a traição como uma faca. Tiago abraçou-o depois, lembrando que a família escolhida importava mais. O vídeo viralizou ainda mais quando um deputado de esquerda partilhou, pedindo investigação. A pressão pública cresceu, e o Ministério Público abriu inquérito. Miguel e Tiago decidiram dar uma entrevista coletiva, mãos dadas diante das câmaras, falando não só do caso mas da sua história de amor, do respeito que se tinham conquistado apesar de tudo. A reação foi mista, mas o apoio aumentou. Em casa, à noite, os dois dançaram devagar na sala, sem música, apenas o som da chuva em Lisboa, e Miguel sentiu pela primeira vez que a crise os estava a tornar mais fortes, mais honestos consigo mesmos. A escolha de lutar juntos era o passo de crescimento que precisavam. O julgamento preliminar chegou rápido, no Tribunal de Lisboa. Miguel sentou-se na sala austera, coração acelerado, Tiago ao lado segurando-lhe a mão por baixo da mesa. O vídeo foi exibido em ecrã gigante, e o silêncio caiu quando os comentários homofóbicos ecoaram. O advogado defendeu que a denúncia era falsa, apresentando provas de que Lucas tinha contactado um amigo na PSP. O pai de Miguel apareceu como testemunha inesperada, admitindo que recebera uma chamada anónima mas negando ter agido. A traição explodiu no peito de Miguel, que se levantou e falou pela primeira vez em voz alta sobre o ano de silêncio que o pai lhe impusera. O juiz ouviu, rosto impassível. Tiago testemunhou sobre o seu passado com Lucas, a manipulação, as ameaças. O dia terminou com o caso adiado, mas a imprensa já falava em discriminação institucional. Em casa, Miguel confrontou o pai por telefone, uma discussão que durou horas, lágrimas e gritos, e pela primeira vez o pai admitiu o medo de perder o filho. O sacrifício veio quando Miguel perdeu um grande projeto de arquitetura por causa da exposição mediática, a empresa preferindo evitar controvérsias. Tiago, por sua vez, ganhou um contrato novo de uma marca inclusiva. O equilíbrio mudou, e Miguel aprendeu a valorizar o que realmente importava. Os amigos organizaram uma vigília em frente ao tribunal, bandeiras arco-íris ao vento, e Miguel sentiu o calor da comunidade. A decisão de perdoar o pai, ainda que parcial, foi o passo de maturidade que o libertou. Os meses seguintes trouxeram reconciliações lentas. O pai de Miguel apareceu um domingo em Lisboa, trazendo um ramo de flores, pedindo para conversar. Sentados num café em Alfama, o homem idoso falou das suas próprias inseguranças, do mundo em que crescera. Miguel ouviu, perdoou, mas impôs limites. Tiago, enquanto isso, fechou o ciclo com Lucas através de uma carta devolvida sem abrir. O casal voltou a Sintra, desta vez para um piquenique simples, revivendo memórias, rindo das cicatrizes. Miguel percebeu que a identidade não era algo a esconder, mas a celebrar. Um sobrinho de Tiago saiu do armário inspirado pela história deles, e o tio tornou-se mentor. O processo judicial avançava, com depoimentos de peritos sobre a homofobia policial. Miguel e Tiago casaram simbolicamente em privado, apenas com os mais próximos, um juramento renovado que reforçou o laço. A pressão social diminuiu, mas a lição ficou. Cada escolha diária de serem autênticos era uma vitória. No dia do julgamento final, o tribunal estava cheio. O juiz leu a sentença, absolvição total de Tiago, reconhecimento de excesso de zelo discriminatório por parte da PSP, e um pedido público de desculpas do Estado. Miguel chorou abertamente quando o juiz disse as palavras, a instituição lamenta o sofrimento causado. Do lado de fora, jornalistas aplaudiam, o vídeo original agora símbolo de mudança. Miguel e Tiago abraçaram-se no pátio do tribunal, o sol de Lisboa aquecendo-lhes o rosto. Meses depois, casaram de novo na mesma quinta de Sintra, desta vez sem interrupções, o pai de Miguel presente com um sorriso tímido. A jornada transformara-os, Miguel mais seguro,
Tiago mais livre. Olhando para o mar em Cascais, meses depois, de mãos dadas, Miguel soube que o amor os salvara. Será que o amor verdadeiro entre dois homens consegue sempre superar os preconceitos enraizados na família e na sociedade, ou a luta continua todos os dias? Verdadeiro ou falso?